Eu vou aproveitar que nós tivemos o Dia de Finados na semana passada e tratar de duas questões que chegaram aqui ao longo dessa semana, que falam justamente da questão da morte. A primeira quem escreve é a Ariana, que é de Cabo Frio, e ela questiona duas questões muito simples. Não, desculpa, uma questão muito simples que às vezes a gente escuta, a pessoa tem medo disso, eu já particularmente já tive medo dessa situação. Ela fala assim: Padre Fábio, quando alguém morre, ela pode aparecer para alguém que está vivo? Minha filha, eu já tive medo demais dessa história de defunto aparecer para a gente. Hoje eu não tenho mais não. Aliás, é tão bom quando a gente vai vencendo esses medos que nascem do dito popular, não é? Você também já teve medo, Danilo? Nossa Senhora, quando morria alguém na minha redondeza lá, eu quase que eu precisava mudar. Tinha pavor de passar na frente da casa da pessoa que morreu, e tinha medo de cemitério, tinha medo de urna, não podia ver uma funerária que eu já ficava tremendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho superado muito isso. A partir dessa convicção, minha gente, que quem morre não vem aqui mais tentar nenhuma situação conosco. A gente acredita na comunhão dos mortos, né? A gente está em comunhão com aqueles que morreram, porque a gente acredita na comunhão dos santos. É diferente. Uma coisa é eu rezar, pedir por aquelas pessoas que já morreram e ter com elas este vínculo. A saudade é um vínculo que a gente pode ter com quem já se foi. Agora, não faz parte do meu contexto de fé que eu tenha a possibilidade de falar com os mortos. Existem aqueles que acreditam nisso. Não é o meu contexto de fé. Como é que eu lido com aqueles que já morreram? Com profundo respeito e com o devido sentimento que a ele cabe. Se eu amava, tenho saudade. Se não, às vezes me recordo, de vez em quando, daquela pessoa que já morreu, não provoca em mim absolutamente nada, mas respeito aquele morto porque eu sei que ele é causa de saudade para muitas pessoas. Isso é que é interessante. Eu não tenho medo mais que apareça para mim ou que venham me visitar. Então, superei isso. Para mim me fez muito bem, porque esse medo me travava demais. Era uma coisa que realmente me causava um desconforto. É claro que quando a gente vê uma situação de uma morte trágica, a gente pode até ficar impressionado com aquilo, mas não fique com medo de que essa pessoa vá puxar o seu pé à noite. E a mãe da gente ainda fazia questão de falar isso, né? Ou aqueles amigos bobinhos, né, que querem ser engraçados. Ah, se eu morrer, eu venho puxar o seu pé. Não, por favor, não venha, que eu não pretendo ter essa visita, não. E eu acho interessante porque quando a minha irmã morreu, a Heloísa, foi um momento em que eu perdi muito desse medo. Porque a coisa que eu mais queria na minha vida é ter a oportunidade de encontrar-me com ela de novo. Uma única vez que fosse. E como eu tinha medo que os mortos aparecessem para mim naquela época, eu comecei a encontrar naquele medo, então, uma solução, né? Já que eu tenho medo, é porque eu acredito que possa acontecer. Então tá bom, Heloísa, gostaria muito que você me aparecesse hoje, que você viesse aqui, que eu preciso resolver umas questões com você, né? E fazia isso tremendo assim, igual uma vara verde. E a Heloísa, que me amava tanto, tenho certeza que não deixaria de atender um pedido meu. Ela não veio, então eu acredito que eu não tenha esse direito de pedir isso, e muito menos ela terá essa possibilidade de me visitar. Mas volto a dizer, é a minha convicção de fé. Essa é a convicção de fé cristã católica. Nós não acreditamos que podemos falar com os mortos. Os espíritas acreditam nisso. Faz parte da vida de fé deles e nós respeitamos. Mas para nós, cristãos católicos, não faz parte da nossa fé. Nós acreditamos na comunhão, é diferente, né? E não na comunicação, essa de alguém estar aqui comigo e falar como eu posso agora falar com você. A Lília Tereza Ferreira, de Americana, escreve e diz assim: Padre, minha mãe faleceu em abril em uma clínica, e depois que perdi minha mãe, eu me sinto mais forte, mas o problema é que ainda sinto que ela está aqui,
presente comigo. Isso é normal? É normal. Faz parte do processo do luto, essa presença, né, essa sensação do outro conosco. Porque, na verdade, a ausência é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Quando alguém morre, quando alguém é retirado do nosso contexto existencial, eu tenho que reaprender a vida agora sem aquela pessoa. Você que está passando por isso, né? A gente sabe que os primeiros meses são dolorosos demais. O primeiro ano, quem sabe, seja o mais difícil. Não é que depois a saudade vai embora, não. Modifica o jeito como nós sentimos essa ausência. Então, num primeiro momento, é claro que tudo é muito recente. A gente precisa saber dar este tempo a nós mesmos. Porque o outro morreu. E até então ele estava comigo e agora não está mais. Eu tenho nos cantos da minha casa o lugar que ele gostava, a comida preferida, o que ele gostava de assistir, o que ele gostava de ver. Então ele estava acompanhando aquela novela tal, a novela está passando ainda. Então todo este contexto recente vai sendo modificado só com o tempo. O tempo vai passando, o que era recente deixa de ser, você vai tomando essa distância e o coração vai se encaminhando para esse luto natural. E já disse isso aqui em outras vezes, que quando a gente percebe que o processo não está sendo natural, então às vezes a gente precisa de ajuda terapêutica. Eu não precisei, minha mãe não precisou, mas muita gente precisa no momento em que perde alguém. Muitas mães precisam de um tratamento terapêutico para conseguirem dar conta de organizar esse luto do filho que foi embora. Mas a vida é assim mesmo. A gente vai ter essa sensação do outro presente porque é recente. E agora, à medida que o tempo vai passando, você vai reorganizando a sua vida. Por isso que é tão importante a reconfiguração dos espaços, do ambiente, para que aquele rompimento material ele possa nos ajudar a viver esta ausência de maneira que isso não venha nos causar tanto sofrimento, porque é o processo natural da vida, minha gente. Não tem como, nós morremos. Essa é uma realidade que nós não temos como mudar. Por mais que a gente queira, por mais que a gente ame, a gente sempre vai passar pela experiência de perder. E perder é naturalmente doloroso. Tudo que a gente perde na vida, a gente sofre. Imagina uma pessoa, né? Agora, o que a gente precisa é permitir que o coração se encaminhe pelo processo natural do luto. Estar ao lado de pessoas que nos amam, tentar preencher aquela ausência, não é substituir. A gente nunca substitui alguém. Ninguém pode ser substituído, a não ser que ele tenha só uma função prática na sua vida. Então, a pessoa que cozinhava, deixou de cozinhar, você põe uma outra cozinheira. Amor não é isso, né? Aliás, eu acho que até as pessoas que nos prestam serviço precisam ser amadas, porque é tão bom você reconhecer que você não só tem o serviço do outro, mas que você tem a qualidade humana do amor e do vínculo, né? Eu acho que isso faz com que o nosso ambiente seja tão melhor. Então eu gosto de amar as pessoas que trabalham comigo. Eu gosto de ter com elas um vínculo que seja além do profissional, porque eu quero sentir a falta dela quando ela não estiver. Sentir essa falta me faz humano, sabe? Eu reconheço isso em mim. Quando eu já brinquei aqui uma vez, eu disse que o Natan, o meu cachorro, e agora o Luca, que é o companheirinho dele, né? São dois animais. Engraçado isso, né? Dois animais que estão me humanizando muito. Porque eu me vejo fazendo alguma coisa por eles e com eles, que eu olho e falo, gente, eu jamais faria isso em outro tempo da minha vida, né? Então eu olho para o Luca, o Natan não tem condições de dar banho nele em casa, né? Porque ele é muito grande, já está com quase 80 quilos, com 7 meses, né? É um bezerro desse tamanho. Mesmo que o banho não realça, se você dá banho ele continua fedido. Agora o Luquinha não, eu olhei para o Luca ontem, estava lá, precisando fazer algumas coisas, eu olhei para ele e eu senti que ele já não estava um cheiro muito bom, né? E ele vem pulando a gente, brinca, eu falei, vou dar um banho nesse cachorro. Então eu tiro um tempo que para mim é precioso e vou cuidar dele. Então aquela quase uma hora que eu passo com ele, me humaniza muito. Eu acho que se com um animal a gente vive essa experiência da humanização,
E eu acho interessante porque toda hora que eu preciso levar um dos cachorros lá no veterinário, né? O hall da clínica veterinária é um lugar onde você encontra um monte de gente boa. Verdade, porque quem gosta de bicho e quem cuida bem dos seus bichos são pessoas naturalmente muito boas. Porque tem que ter muita generosidade para cuidar de um bichinho. Tem que amar. Eu assisti essa semana a história daquele Rottweiler que foi arrastado pelo seu dono, né? Amarrou ele na caminhonete e saiu puxando, e vi hoje que a patinha dele precisou ser amputada. Eu fico pensando que um ser humano que faz isso é um ser humano que está visitado pela maldade, pela coisa ruim da vida, sabe? Aí fico vendo, ontem um senhor lá, eu achei bonito, que eu levei, achei muito bonita a história dele. Eu achei interessante porque nesse espaço agora de uns 20 dias, eu precisei ir lá na clínica umas 2 vezes, encontrei aquele senhor lá. E aí ele falou para mim, aí eu, conversando com ele ontem, ele falou, eu tenho que vir aqui praticamente todo dia, padre, porque meu cachorro é diabético e já está velho. Então ele tem que tomar uma injeção todos os dias para ele continuar vivo. Você poderia ter uma visão prática da vida e às vezes até justa em alguns casos e dizer assim, por que esse homem não vai cuidar de uma criança e empregar esse dinheiro? Não, são coisas, são situações diferentes. Eu posso muito bem cuidar da criança e ter o direito de cuidar do meu cão. Eu posso muito bem fazer a minha caridade com os humanos e ter direito de amar as criaturas que eu coloquei na minha vida. Se eu trouxe aquele cachorrinho para a minha vida no momento que ela era saudável, eu tenho que me comprometer que no momento da doença dele eu também vou tratá-lo. E ali no hall daquela clínica, a gente descobre muita gente boa, que tem um amor pelos animais e que tem um carinho pelo bicho que adotou, que levou para casa, que continua amando os humanos, né? E isso é natural na vida. E eu fico pensando que a falta que eu sinto dos meus cachorros, uma coisa simples, do meu dia a dia, de sentir vontade de estar com eles, de dar a eles um pouco do meu carinho, do meu amor, isso é tão saudável. Agora, minha gente, se eu faço isso com o bicho, muito mais eu preciso fazer com os humanos que trabalham comigo, né? É tão bom a gente sentir falta de quem a gente ama, significa que o coração está humanizado. Então, às vezes, a gente precisa olhar diferente para a saudade que a gente sente. Eu sinto tanta saudade de quem já foi embora da minha vida, mas hoje eu interpreto isso de maneira positiva, porque significa que eu sou capaz de amar. Triste seria se essas pessoas já tivessem caído no esquecimento. Triste seria se eu não tivesse estabelecido com elas um vínculo, se elas não me fizessem falta. Eu gosto de sentir falta. Eu gosto de identificar que o outro me deixou uma lacuna quando foi embora de mim. Eu acho que faz parte da minha constituição humana. Eu me sinto melhor como pessoa, saber que eu estou prejudicado pela saudade, que eu estou prejudicado pela ausência, que o outro morreu e que eu estou sofrendo com essa morte. Por quê? Porque eu amei. Quando eu identifico saudade, quando eu identifico a dor da ausência, eu estou identificando que eu estou vivendo do jeito certo, que eu estou permitindo que o outro ocupe um espaço na minha vida. E hoje eu confesso que se eu precisasse retirar a minha funcionária da minha vida, a pessoa que cuida de minha teca, eu sofreria muito, porque ela faz parte de mim. E eu fico muito feliz em identificar isso, que ela não é a minha funcionária, ela é alguém que faz parte da minha vida. E eu acho que todos nós precisamos criar isso, sabe? Se trabalha com você, se vive com você, se lhe presta um serviço, ame. E faça dessa experiência do amor uma experiência de humanidade. Nós ficamos melhores porque a gente ama. E se o outro vai embora da nossa vida, então vamos sofrer as consequências. Porque quem ama, naturalmente sofre no momento que perde. Não tem como ser diferente. Não tem como a gente só ficar com a parte positiva. Mas aí a gente pode olhar para aquilo que a gente compreende como negativo de uma forma nova, cristã, quem sabe. 0 operadora 12 31 86 26 00. Você liga, participe conosco. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.